Hebreus 1, de 5 a 14. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 5 a 14. Eu vou convidar a igreja a se colocar em pé para a leitura da palavra do nosso Deus. Hebreus 1, de 5 a 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Pois qual a dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço ou para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Somente até aqui a palavra do Senhor, nós vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Deus, pela bênção, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, nesse culto tão alegre e festivo, onde agradecemos pela vida do Quarteto Esperança, pelas pessoas que já passaram, fundaram esse quarteto, tantas coisas boas que já foram entoadas em louvor ao Teu nome, quantas vidas impactadas pelos irmãos durante todos esses anos, 62 anos de trabalho do Senhor, levando a palavra cantada do Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos pela vida do quarteto, pela vida de cada um dos irmãos, daqueles que já passaram, daqueles que estão labutando, servindo, adorando ao Senhor. Rogamos a bênção do Senhor sobre cada um deles. E nessa hora em especial, rogamos a bênção do Senhor sobre Evaldo e a Val, que estarão na Alemanha por algum tempo. Não sabemos por quanto tempo, mas o Senhor sabe. Que eles sejam bênção lá também na Alemanha, como foram e têm sido bênção aqui no nosso meio. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dos irmãos. E nós Te louvamos pelo privilégio de, nesse momento, estudarmos a Tua palavra, de termos a iluminação do Teu Espírito para entendê-la. Rogamos a instrumentação, a iluminação do Senhor, pois Tu sabes, ó Deus, que somos tão carentes, limitados, pequenos para entender a palavra tão santa do Senhor. Fica conosco nessa hora, continua a trabalhar no nosso coração, a empolgar o nosso coração com a Tua presença, com a glória do Senhor. E assim, ó Deus, o Senhor nos transforme a cada dia conforme a perfeita varonilidade do Teu Filho. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Podeis sentar. Esse período de férias, nós tivemos alguns dias lá na cidade do Rio de Janeiro, e uma das coisas me chamou bastante atenção, numa igreja batista, uma faixa colocada na igreja batista que me chamou muita atenção, e eu concordo plenamente ali com aquilo que dizia a faixa. Eles colocaram a faixa na igreja dizendo o seguinte: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Interessante. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Realmente é uma realidade, é uma grande verdade. A igreja não é um ajuntamento de pessoas perfeitas. Aliás, o Senhor Jesus diz que aqueles que buscam a Ele, buscam porque precisam, não estão saudáveis, não estão totalmente sãos, precisam de remédio, precisam de cuidado.
Então a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, a igreja é um lugar como um hospital, onde nós encontramos o bálsamo do Senhor, onde nós encontramos a cura, o consolo, a paz e tantas coisas boas que Deus concede a nós, quer num texto lido, num sermão, num cântico, num hino. Deus sempre fala ao coração de todos nós, Deus trata da gente de uma forma muito especial, porque Ele nos ama e Ele tem sempre o melhor para nós. E por não sermos perfeitos, nós temos problemas. Ou alguém aqui não tem problema? Quem não tem problema, levante uma das mãos. Todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades nessa vida. Há momentos que as dificuldades apertam mais, há outros momentos de alívio, mas em qualquer que seja a circunstância, quanto mais tempo de caminhada temos nessa terra, mais experimentamos dificuldades, não é verdade? Quanto mais a gente vive, mais a gente tem preocupações com filhos, com netos, preocupações com a família, com questões profissionais, aqueles que às vezes passam pelo desemprego, por situações diversas ou adversas, nós enfrentamos as adversidades da vida, até porque não somos perfeitos e não vivemos no mundo perfeito, vivemos no mundo caído, no mundo afetado pelo pecado, mas em busca, sim, da perfeição, em busca daquele que é perfeito, e entendendo que, apesar de não sermos perfeitos, há alguém que foi perfeito em nosso lugar. Há alguém que não teve um erro, não cometeu erro algum, e Ele é o nosso representante. Como é bom a gente saber disso. Essa é a mensagem do Evangelho, de termos um substituto, de Deus olhar para nós e não ver em nós mais o nosso pecado, porque Ele foi levado na cruz do seu próprio Filho. Ele pagou o preço, Ele se fez pecado por nós, maldição no nosso lugar, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, para que nós possamos estar eternamente com Deus, na perfeição de Deus. Deus é perfeito, Ele não aceita pecado algum na sua presença. Você já parou para pensar nisso? Um dia nós estaremos face a face diante de Deus. Por causa dos nossos méritos, de jeito algum, somos imperfeitos, mas pelos méritos daquele que é perfeito, daquele que venceu, do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Essa é a ênfase da carta aos Hebreus. Aliás, o primeiro capítulo de Hebreus, juntamente com o primeiro capítulo da carta de João, ou do Evangelho de João, não da carta. Então, o primeiro capítulo de Hebreus com a carta, com o Evangelho de João, e com o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, é onde mostra a cristologia, a pessoa de Cristo, o estudo sobre Cristo, a doutrina principal da Bíblia, de quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez por nós. Nós podemos confiar no nosso Salvador. Nós podemos confiar naquele que se entregou por nós. Nós podemos confiar nele, não em nós, não na nossa força ou nossa sabedoria, mas na obra dele, na obra suficiente de Cristo na cruz. É por isso que o autor aos Hebreus, de uma forma muito sábia, é levado por Deus a escrever essa carta a uma igreja passando por tribulações, por muitas provações. Uma igreja perseguida, sofrida. Havia ali muitos judeus convertidos ao cristianismo e que eram pressionados por outros judeus a deixarem o cristianismo, a retornar ao judaísmo, como que dizendo, não adiantou nada ser crente. Você já passou por isso? Quando você se converte, né? Deus trabalha no seu coração e você passa a caminhar com Cristo, parece que os problemas aumentam, não é verdade? Ou quando você se propõe a se santificar, a andar na presença de Deus de uma forma mais íntima, mais santa, parece que os problemas apertam ainda mais. E era isso que acontecia com o povo de Deus ali, muito sofrido, muita perseguição, perdiam o espólio, tinham o espólio dos seus bens, a confiscação deles, perdiam emprego, perdiam familiares, porque muitos eram mortos ou presos, a situação era bastante delicada, difícil, e o autor aos Hebreus é levado por Deus a consolar, encorajar a igreja, fortalecer a igreja, a não tirar os olhos daquele que realmente é Senhor de todas as coisas, o Senhor Jesus.
E é por isso que aqui, nesse trecho que lemos, aliás, a partir do verso 4, que nós já lemos em 2 sermões passados, né? No verso 4, ele vai falar assim, que Cristo se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos lembrar que o Salmo 8 dizia, fizeste o menor do que os anjos, uma referência à encarnação do Messias. Ele iria se esvaziar da sua glória, ele iria se fazer como um de nós, humanos. Cristo deixou a sua glória, a sua majestade celestial, sua glória celestial, para se fazer como um bebezinho indefeso. Foi perseguido, passou privações, fome, sofreu todo tipo de absurdos, cuspiram nele, bateram nele. Ele se esvazia, se faz menor do que os anjos. O Criador dos anjos, o Criador de todas as coisas, se fez como um de nós para nos dar vida. Então ele se tornou agora superior aos anjos, porque ele venceu e assentou-se ao trono da glória. Agora o texto está se referindo ao Cristo ressurreto, não ao Cristo encarnado, como um bebê, como aquele que veio para morrer no nosso lugar, mas sim aquele que cumpriu a sua missão e está sentado no trono do Pai, governando, dominando juntamente com o Pai. O texto vai mostrar para todos nós a superioridade de Jesus em qualquer que seja a circunstância. É verdade, o texto está se referindo à superioridade de Cristo com relação aos anjos. A referência aqui é com relação aos anjos, mas eu queria que você pensasse não somente em relação aos anjos, mas a superioridade de Cristo em qualquer circunstância. Porque todos nós temos circunstâncias difíceis na vida. E eu gostaria que você lembrasse disso. Apesar da minha dor, apesar do meu problema, o meu problema não é maior do que o Senhor. Por isso que o salmista lá no Salmo 46, no verso 10, ele nos ensina isso, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado, estou acima de todas as coisas. Sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus. Então Jesus é aquele que é maior do que os anjos, conforme o texto vai mostrar para a gente, a partir do verso 4, ele se tornou superior aos anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Por que o autor aos Hebreus fala dos anjos? Porque muitos judeus passaram a acreditar num poder dos anjos e atribuir algumas coisas aos anjos mais do que ao Messias. Vamos lembrar que na própria pregação de Estevão, ele diz que os anjos entregaram as tábuas da lei a Moisés. Moisés estava ali no Monte Sinai, falando diretamente com Deus, mas ele recebe as tábuas da lei por intermédio de anjos, segundo o sermão de Estevão. Segundo Hebreus 2, capítulo 2, verso 2. Nós vamos ver isso depois. Então, o judeu entendia, a lei é superior a Cristo, é superior ao cristianismo, porque ela foi dada por meio de anjos. Por que essa crendice toda em volta dos anjos por parte dos judeus? Eu já falei disso, vou relembrar. Por conta dos 400 anos de silêncio, de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até João Batista, o profeta que quebrou o silêncio. Deus não falou por 400 anos usando profetas. E nesse período de 400 anos, os judeus passaram a acreditar em tudo quanto é coisa que diziam para eles, inclusive acreditando no poder de anjos. Agora o autor aos Hebreus vai mostrar, esquece os anjos são apenas servos do Senhor. Cristo é muito mais importante do que os anjos. Aliás, a carta vai mostrar que Cristo é mais importante do que os anjos, que Cristo é mais importante que a lei, é mais importante que Moisés, é mais importante que o judaísmo, Cristo é mais importante que qualquer religião, Cristo é o Senhor de todas as coisas. É isso que o autor aos Hebreus quer mostrar a todos nós. E algumas coisas aqui ele dá as razões pelas quais nós podemos confiar no nosso Senhor, no nosso Salvador. E a primeira razão aqui, dos versos 5 e 6, é que ele é Filho de Deus. Olha a lembrança, Jesus é Filho de Deus. Nós precisamos lembrar disso, né? Ele fala aqui no verso 5, qual dos anjos disse Deus a qualquer um deles? Qual anjo Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? A ninguém, mas ao filho dele, Deus falou. Vamos lembrar em alguns momentos que Deus falou, por exemplo, no batismo do Senhor Jesus, lá no Rio Jordão.
Quando Jesus foi apresentado ao batismo e estava sendo batizado, uma voz foi ouvida do céu, a voz do Deus Pai, dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. E você vê isso se repetindo na história, na caminhada de Cristo. Qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho? A nenhum deles, porque Cristo é o único Filho de Deus. Aliás, João diz, é o Filho unigênito de Deus, é o Filho único do Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cuidado com essa ideia, né? Essa expressão te gerei, porque causa alguma confusão aí. Algumas religiões falam, tá vendo? É a prova de que Jesus foi criado aqui. Não, não é isso. Geração tem a ver com a mesma essência. Geração divina, esquece tempo. Nós estamos mal acostumados com a ideia de tempo, né? Porque nós somos limitados a tempo, Deus não é. Quem criou o tempo foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A expressão inicial da Bíblia, no princípio, a primeira palavra hebraica, princípio, se refere a tempo. Deus criou o tempo em Gênesis 1:1. Então, antes de Gênesis 1:1, somente Pai, Filho e Espírito Santo existia. Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a criação de todas as coisas, incluindo dos anjos. É o resumo ali, a constatação de que Deus é o Criador de todas as coisas. E aí o texto então fala de geração, no sentido de ter a mesma essência. Jesus tem a mesma essência que o Pai, o Espírito Santo tem a mesma essência do que o Pai, do que o Filho, porque ele é gerado do Pai e do Filho. Eles são da mesma essência, da mesma geração. E a palavra de Deus dizendo, ele é meu filho, eu hoje te gerei. Olha só que interessante, aqui nós temos 7 citações do Antigo Testamento. Lembrando que 7 para o judeu é o número de perfeição. 7 citações da Septuaginta, da tradução grega do Antigo Testamento. E aqui o autor aos Hebreus faz de propósito, ele quer mostrar a excelência de Cristo sobre qualquer coisa e principalmente sobre os anjos. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Várias citações. Olha só, ele está escrevendo para judeu. E ele está pegando o Velho Testamento do judeu, está dizendo, olha, vocês se gabam do Antigo Testamento, vocês estão olhando para a lei, para os salmos e para os profetas, e eu vou provar para vocês, pela lei, pelos salmos e pelos profetas, que Cristo é maior do que qualquer coisa. É isso que ele está fazendo, pegando o próprio Antigo Testamento e fazendo diversas citações, como você pode encontrar na referência aí da sua Bíblia, em diversos locais. Salmo 2, 2 Samuel, 1º livro das Crônicas 17, e assim por diante. Há vários textos aqui referentes ao Senhor Jesus. Jesus é Filho de Deus. Verso 6, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. 2 coisas aqui interessantes. Jesus é o filho primogênito, não é que ele foi criado primeiro. Cuidado com isso. Mas o primeiro filho, nós todos somos filhos por adoção, lembram disso? Todo aquele que tem Cristo é filho de Deus por adoção. É herdeiro com Cristo. O único filho, o filho unigênito é Cristo, certo? Só que olha só, Jesus é o primogênito, ele é dono, ele tem a herança de todas as coisas. A lei da primogenitura dava ao primogênito todas as coisas. Ele recebia a herança da família. Ele tinha que cuidar dos demais. Ele era o patriarca da família. Jesus é o nosso grande irmão, aquele que cuida da gente. Nós somos propriedade exclusiva de Cristo, comprados pelo sangue de Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação, conforme Paulo diz aos Colossenses. E olha só a palavra aqui, do Antigo Testamento, repetida por Hebreus. E todos os anjos de Deus o adorem. Os irmãos lembram? Adorar somente a quem? A Deus, a mais ninguém. Então o próprio Deus Pai, Hebreus lembrando que o próprio Deus Pai está dizendo, anjos, adorem ao meu Filho. Isso foi feito, os irmãos se lembram? Quando Jesus nasceu, não foram os grandes da época, os grandes pensadores, os mais abastados que receberam a notícia do nascimento de Cristo. Quem foi mesmo? Lá nos pastos da região da Judéia, os pastores que pastoreavam o rebanho, pessoas desqualificadas para a sociedade,
não benquistas na sociedade. Foram eles que receberam a notícia: eis que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E uma milícia de anjos, milhares e milhares de anjos, louvaram a Deus, demonstrando que esse era o dia mais feliz de toda a humanidade. Cristo nasceu e foi adorado por anjos, porque Ele é maior que os anjos, porque Ele é Deus. Cristo é o Filho de Deus, Ele é Deus igual ao Pai, igual ao Espírito, e Ele assim é digno de receber toda a nossa adoração. Irmãos, o que é isso? É prático para a nossa vida e para aqueles homens sofrendo. Vamos lembrar o que Paulo diz em Romanos 5, verso 8? Alguém se lembra? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós. É a grande prova do amor de Deus. Você tem prova de que Deus te ama. Não importa o tamanho da sua dor, do seu problema, do seu pecado, Deus ama em Cristo. Deus decidiu nos amar em Cristo. Eu posso e devo confiar nisso, confiar num Deus que me ama, e não importam as circunstâncias adversas que eu vou ter que enfrentar na vida, se enfermidades, se a dor do luto, se as dificuldades na família, no casamento, na criação de filhos, em questões de trabalho, questões profissionais, financeiras, não importa o tamanho da sua dor. Lembre-se do amor de Deus ao enviar seu Filho. Aliás, isso foi muito bem cantado hoje pelo quarteto, na verdade, pelo quinteto. Várias canções enfatizando isso, o sacrifício dele em nosso lugar, o amor deles que nos amou a tal ponto de se entregar por nós. Nós precisamos lembrar disso, isso deve empolgar o nosso coração, porque Ele é o Filho que se entregou por nós, o Filho de Deus. Mas o texto mostra que Jesus não é só Filho, Jesus é Rei. A partir do verso 7, de 7 a 9, ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros ou servos labaredas de fogo. Olha só, os anjos são servos diante de Cristo, servindo a Cristo como Rei. Mas acerca do Filho, verso 8, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Jesus domina, Jesus tem um trono, Ele está assentado num trono. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. O cetro dele, no verso 8, é de equidade. Esse é o cetro do seu reino. O cetro era aquela vara, né? O varão do rei, mostrando que ele tem domínio, poder, autoridade. Mas esse rei é um rei diferenciado. Esse rei é o rei da justiça, é o rei do amor. Olha o verso 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Ele não aceita a iniquidade alguma, ele domina, governa com justiça, com equidade. Ele não aceita qualquer tipo de coisa errada. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha só algumas características desse rei. Esse rei, ele vive pela justiça, ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade e ele está ungido com óleo de alegria. Lembram de Isaías 61? Ungido com vestes de louvor, para consolar, para trazer bálsamo, para curar as feridas. Ele tem poder e domínio para cuidar da gente em qualquer circunstância. Ele foi ungido com muito gozo, com muita alegria, para ser o rei da nossa vida. Irmãos, isso aqui também é muito prático para a gente. Porque quantas vezes você já enfrentou dificuldades na sua vida, quantas vezes situações adversas onde você se sentiu injustiçado por uma situação, que você procurou agir de maneira correta, de acordo com a vontade de Deus, e ainda assim foi perseguido, ainda assim você foi maltratado, vituperado. Como é bom nós sabermos disso. Eu tenho um Deus que é rei, que domina sobre todas as coisas, e não importam o que estão pregando, falando, fazendo contra mim. Eu tenho um Deus que é o rei da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida, e Ele vai dominar a minha vida com justiça e com alegria, com muito amor, sem nenhuma iniquidade. Nós precisamos de um rei assim. Nós precisamos de um rei que, aliás, conforme Isaías 11 diz, é o rei da justiça, que vai trazer de novo a paz sendo restaurada a toda a criação, a ponto de um bebezinho poder brincar com um leão. Você já parou para pensar nisso?
Um bebezinho do ladinho de um leão ali, brincando, sem nenhum problema. Ele vai restaurar toda a harmonia, toda a paz de Deus, porque Ele é Rei, Ele é Senhor de todas as coisas. Então o texto fala que Jesus é maior do que os anjos, porque Ele é Filho, Ele é maior do que os anjos, porque Ele é Rei sobre todas as coisas, e os anjos estão ao serviço dEle, e Jesus é maior do que os anjos, porque Ele é eterno. A criação não é eterna, a criação teve um início, e a criação caminha sob a maldição do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que a criação geme desesperada pela volta de Cristo, para restaurar de novo toda a criação. Vejam a partir do verso 10, de 10 a 12. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Uma referência a Cristo como Criador. Ele é quem lançou os fundamentos da terra, junto com o Pai, junto com o Espírito. Ele lançou os fundamentos da terra. Os céus são obra das mãos do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Aquele pôr do sol maravilhoso. E você olha para aquilo e você fala, que imensidão, que coisa belíssima. Quem somos nós, o nosso tamanho diante de um céu tão bonito, cheio de estrelas, com os astros todos criados por Deus. Ele é o nosso Criador, mas muito mais do que isso, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele que criou todas as coisas e que domina sobre todas as coisas. E Ele vai dizer, eles, a criação, vão perecer, tu, porém, permaneces. Jesus é o mesmo sempre, Ele é eterno, Ele é imutável, nada muda. Jesus é sempre o mesmo. O texto vai dar características aqui de mutações da criação. Nós mudamos, irmãos. O nosso corpo muda, o nosso metabolismo muda. Nós estávamos esses dias brincando com o Batata, o Gabriel Batata, adolescente, e a Renata disse assim, Batata, se prepara, porque o Márcio era do seu tamanho, da sua finura. Se prepara, os tempos passam, os dias passam, vai chegar a hora que você não vai ser magro do jeito que você é. E eu acho que eu era ainda mais magro que o Batata, de tanto que eu jogava bola o tempo todo jogando, e eu era muito magro. Mas o tempo passa, porque o metabolismo desacelera, a gente muda. E aquilo que a gente acostumava a fazer, nós não temos mais fôlego para fazer da mesma forma. A cabeça quer ir, né? Mas a gente não consegue fazer. Mas Deus é imutável. E eu preciso confiar no Deus que é eterno e imutável. Essa é a ênfase da fidelidade de Deus. Ele não muda, Ele é o mesmo sempre, o mesmo que foi com Moisés, com Daniel, com Davi, com Daniel lá na cova dos leões. Ele é conosco hoje, com os amigos de Daniel lá no fornalha de fogo ardente. Ele é conosco hoje na nossa provação. Não importa o tamanho da sua dor, da sua circunstância, Ele abriu o mar vermelho lá, e Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida hoje. Nós precisamos confiar nas promessas, no cuidado, no sustento de Deus, na provisão que Ele tem para nós, da mesma maneira como Ele proveu lá no deserto por 40 anos. Deus é aquele que é Senhor da nossa vida. Nós mudamos, a criação muda, mas Deus é imutável. Nós envelhecemos, mas Deus não. Deus é o Senhor absoluto. Verso 12, também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Nós temos um Deus eterno, um Deus que é Senhor absoluto de todas as coisas. Então nós podemos confiar em Cristo, porque Ele é Filho de Deus, porque Ele é Rei da nossa vida, porque Ele é eterno e imutável, e por fim Ele é poderoso. O verso 13 e 14 mostra o poder, a autoridade dEle sobre todas as coisas. Vejamos lá, verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Os irmãos se lembram aqui da glorificação do Senhor Jesus. Quando lá no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, isso é descrito de uma forma belíssima, e em louvor, onde os anjos e todo o céu estão louvando e adorando a Deus Pai e ao Cordeiro, porque Ele se assenta no trono com o Pai para dominar sobre todas as coisas. Ele está assentado à direita do Pai, até que Ele vai voltar
Mas por que ele não voltou ainda? Porque ele tem planos a cumprir. E aí o texto diz que quando ele voltar, ele vai colocar todos os inimigos por estrados dos seus pés. Irmãos, isso já tivemos em vários momentos na caminhada de Cristo. Eu gosto demais de lembrar daquele jovem com a legião de demônios, conforme Marcos 5 mostra para a gente. E ele chega ali, a forma como ele é descrito, principalmente no texto grego, a maneira como Marcos descreve aquele jovem endemoniado, que todos tinham medo dele, porque ele era cheio de demônios e ele era perigoso, vivia nu e sempre violento. A maneira como ele chega quando Cristo desembarca depois daquela tempestade, ele quer com toda certeza matar a Jesus. Aliás, alguns estudiosos acham que a própria tempestade foi levantada por Satanás para destruir a Cristo, para que Cristo não atravessasse o mar e não libertasse aquele jovem. Há uma guerra tremenda acontecendo, porque ali há registro das primeiras igrejas. Ele foi por 10 cidades espalhando o evangelho depois de liberto, e as primeiras igrejas aconteceram após a conversão daquele endemoniado gadareno. Mas é belíssimo o texto ao mostrar que quando ele chega para matar a Cristo, ele se curva aos pés do Senhor. Porque esse é o lugar de todos os seres, inclusive de Satanás e os seus demônios, de todos os seres, debaixo dos pés da autoridade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é dono de todas as coisas, Ele tem autoridade sobre qualquer ser, porque Ele não é só o Criador, Ele venceu, Ele domina e se assenta com o Pai, dominando juntamente com o Pai. Como é bom nós sabemos disso, irmãos. Aliás, nós estamos prestes a abrir uma igreja. Se Deus permitir, no dia 2 de agosto nós estamos lá com planos já de inauguração da igreja do Heliópolis. E nós sabemos que Satanás não quer de forma alguma que esse trabalho aconteça. Não quer de jeito algum que o evangelho seja pregado com seriedade naquele local. E ele vai criar várias e várias circunstâncias para impedir isso. Nós sabemos disso. Mas nós não precisamos temer, e sim vigiar e confiar, e crer que Deus é conosco, e que Ele estará à frente desse trabalho, porque todos os inimigos estão debaixo dos pés do nosso Salvador. Nós estamos indo em nome do Senhor para falar do Senhor. Nós estamos indo para levar o Evangelho de Cristo àquele bairro tão carente da palavra do Senhor. E nós precisamos confiar de que Deus é conosco, que a boa mão do Senhor, aliás, os irmãos já me ouviram falar dessa, como é encantadora essa expressão bíblica, a boa mão do Senhor era conosco. Lembram dos escritos de Esdras e Neemias? Toda a força de construir aquele muro em tempo recorde, com tantos problemas, com tantos inimigos, mas eles estavam motivados, porque eles repetiam, porque a mão do Senhor é conosco, a mão do Senhor é conosco. Se a mão de Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso que é por nós, então não precisamos temer quem é contra nós. Verso 14, não são todos eles espíritos ministradores, se referindo novamente aos anjos, eles são espíritos que servem, que ministram e que são enviados pelo próprio Deus, por Cristo Jesus, enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Irmãos, eu queria terminar dizendo o seguinte, esquece esse negócio de anjo da guarda, tá? Anjo custódio, anjo da guarda, esquece isso. Porque há igrejas aí pregando isso, né? Você tem que orar para trocar seu anjo não está bom, por isso você está cheio de problema. Esquece isso, não existe anjo servindo a gente. Nenhum momento, nenhum lugar da Bíblia, você vai encontrar um anjo te servindo. Aliás, esse é o cerne de muitas falsas religiões. Revelações de anjos, né? Várias religiões surgiram por causa dessas revelações mirabolantes de anjo. Esquece isso, não existe um anjo cuidando de você o tempo inteiro. O anjo do Senhor na Bíblia é quem? O anjo, é Cristo. E Ele sim envia os demais anjos para nos livrar, e a gente sabe que nós somos livrados, aliás tem coisas que a gente nem sabe, né? Ele livra a gente sim usando anjos, mas não tem um anjo da guarda específico, então esquece anjo, não confie em anjo, não ore a anjo, não confie no poder dos anjos, confie no poder do Senhor que criou os anjos e que envia os seus anjos para abençoar o seu povo,
Conforme diz o texto, eles estão a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Deus está mandando muitas vezes anjos para nos proteger, mas eu não preciso confiar neles, eu tenho que confiar no Criador deles, no Senhor que dá ordens a eles, e eles estão prontos a bater as asas e vir em nosso socorro quando a gente precisa. Mas eu não posso confiar nos anjos como muitos daquele tempo confiavam. Eu preciso confiar no Filho que é Rei, confiar no Filho que é eterno e confiar no Filho que é poderoso. É aquele que sustenta a nossa vida, aquele que molda o nosso coração, aquele que traz alívio para a nossa dor. Nós podemos e devemos confiar no nosso Salvador. Nós podemos dedicar tudo que temos a esse nosso Salvador. Nós podemos dedicar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, toda a nossa energia, conforme Paulo diz aos Colossenses, nos gastarmos em Deus, nos afadigarmos em Deus, porque em Deus ou no Senhor o trabalho nunca é vão. Eu vou chamar novamente o quinteto, eles vão ministrar uma canção, a qual mostra claramente o que fez uma mulher, abrindo mão de algo tão precioso, porque ela estava diante de uma riqueza ainda maior, porque ela amava a Cristo de uma forma toda especial, porque ela confiava que Cristo poderia suprir as suas necessidades. E assim nós precisamos encarar Cristo como o Senhor da nossa vida, como aquele que é tudo para nós. Deus assim nos abençoe.